Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para GCM de Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Com você que eu quero falar, hoje a nossa dica aqui é de direito constitucional e eu quero trazer um assunto muito importante para você aqui, que a chance de estar na sua prova é muito grande. Por quê, professor? Porque você tem bola de cristal? Deixa eu só ver aqui, vou riscar aqui. Não, porque é um assunto que trata da administração pública, do funcionalismo público. Então, se você quer ser um funcionário público, o mínimo que você tem que saber é da administração pública, que é o barco que você está entrando, beleza? Vamos lá, ó. @Magno Assis 44. Qualquer dúvida pode me chamar lá no meu Instagram. Se você não tiver Instagram, magnoassis44@gmail.com, beleza? Não quero que você saia com dúvida daqui, porque você vai deixar no comentário a sua dúvida ou vai me chamar lá e eu quero tirar essa dúvida para você não ir para o seu concurso com essa dúvida, beleza? Deixa eu só já colocar para você aqui na tela qual é o assunto que a gente vai tratar, porque esse assunto, quase todos os concursos públicos, principalmente esse da área de segurança pública, tem no mínimo uma questão desse assunto aí, beleza? Então é artigo 37 em diante, só que tem alguns incisos que eu vou focar mais, que cai mais na hora da sua prova, beleza? Isso aqui é uma dica de 30 minutos, só que eu vou passar aqui essa dica de 30 minutos primeiro com a matéria e depois a gente vai vir com outra dica de 30 minutos falando de exercícios. Então, para você não perder isso, o que você vai fazer? Você vai ativar as notificações, se inscreva no canal, ó, vou colocar até aqui, ó. Se inscrever-se, né? Ó. Inscrever-se. Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho. Clica no sininho aí, ó. Ative as notificações. Isso vai ajudar muito você na hora da sua prova. Por quê? Porque tudo que mudar nesse concurso ou em outro, você vai ficar sabendo primeiro que todo mundo. Que tudo que surge de novidade, os professores aqui da Vale gravam para você um vídeo te explicando os pormenores da novidade, beleza? Se inscreve no canal, ative aqui, ó. Se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada. Deixa um comentário aqui embaixo, deixe seu like, que ajuda bastante. Eu vou desenhar até o like aqui, ó. Deixe seu joinha e ajuda bastante o nosso canal. Ó, joinha, beleza? Muito ruim a mãozinha ali, vou apagar, ficou feio demais, beleza? Dito isso, se você quiser ser um aluno da Vale, estudar com os melhores professores da região, tenho certeza que você não vai se arrepender. Clique aqui embaixo, conheça a nossa plataforma. Tenho certeza também que se você quiser adquirir apostila, simulado, que você não vai se arrepender. Conselheiro Lafayette é uma cidade próxima à nossa aqui. A gente conhece bastante a região. E eu tenho certeza que você vai ser aprovado se você seguir o passo a passo aqui da Vale. Aqui na Vale tem os editais verticalizados, que você vai estudando, vai marcando aulas em PDF para você anotar, se você quiser imprimir. Se você não quiser imprimir, você deixa no seu computador, no seu celular. Aulas em vídeo para você ver quantas vezes você quiser. Questões, muitas questões para você resolver. Com certeza, se você for um aluno aqui da Vale, tempo ocioso você não vai ter.
porque tem muita coisa para você estudar. Então, quer conhecer aqui embaixo? Eu não quero adquirir só o curso de questões, quer adquirir só a apostila, clique aqui embaixo que você vai ser direcionado, tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, dados os recados, vamos ao nosso assunto aqui, que é o objetivo dessa aula aqui, beleza? Qual que é o assunto? Da administração pública. Da administração pública é um assunto muito importante para sua prova. O que eu tenho que saber, professor, da administração pública? Está lá no seu edital. Tudo. Você tem que saber tudo. No entanto, eu vou pontuar aqui para você, os principais incisos. Deixa eu só fazer uma transição aqui para ficar a cara desse professor, para ficar fácil para você aqui, ó. Menos ruim, né? É isso, agora ficou assim e assim, ó. Vai aparecer minha cara das duas formas. Não tem como eu ficar fora da câmera, não, beleza? Só porque eles pediram aqui para ficar mais didático quando eu tiver que falar aqui, para você não ficar só com a tela aí da Constituição. Então, beleza, o artigo 37 da Constituição trata da administração pública. Do artigo 37 em diante, os principais incisos estão no artigo 37, só que você tem que estudar ele todo, tá? Do 37 em diante todo, que é o capítulo 7, não fala qual seção, fala da administração pública, você vai ter que estudar até mais para baixo aí, a gente vai pontuar aqui. Os princípios que regem a administração pública, esse você não pode errar, que esses aqui, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pode errar isso aqui, tá? Esses princípios aqui são proibidos de errar. Todo mundo já gravou o mnemônico disso aqui. Como a banca sabe que a maioria das pessoas já gravou o mnemônico, ela pode tentar pegar mais aprofundado um pouquinho, mas eu não vou deixar você na mão, não. Então vem cá, vem comigo aqui. Os princípios que regem a administração pública. Princípios que regem a administração pública, do artigo 37. Esse aqui, ó, é batata para cair. Só que muita gente sabe esse aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. O que a banca pode pegar? Isso aqui você não pode errar. Não pode errar, porque isso aqui quase todo mundo sabe, tá? Quem estuda um pouquinho, ele sabe. A banca vai separar quem estuda de quem não estuda quando ela aprofundar um pouquinho mais. A banca é letra de lei, mas ela pode aqui te perguntar alguma coisa sobre algum princípio específico. Exemplo, ele pode mudar o princípio da eficiência, falar que é o princípio da eficácia. Cuidado. É o princípio da eficiência que está aqui na Constituição, não é o princípio da eficácia. Cuidado também que às vezes você grava só o mnemônico, que é nessa palavrinha aqui, e você acaba esquecendo que eficiência e eficácia, para esse caso aqui, não são sinônimos. Outra coisa, pode falar que tem alguns princípios que são expressos na Constituição. Esses princípios estão expressos na administração pública, ali no artigo 37. Existem dois princípios que não estão expressos, que são os princípios da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Esses dois princípios, as doutrinas aceitam que são princípios também da administração pública. Estão diretamente ligados com isso. A banca, então, não pode te perguntar a doutrina, porque a banca é letra de lei, mas a banca pode te perguntar, são princípios expressos na Constituição, razoabilidade e proporcionalidade. Esses não são expressos. São princípios aceitos, mas eles não estão expressos, ou seja, não estão ali como os princípios do LIMPEC, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cuidado para não confundir com eficácia. São princípios expressos esses. Esses aqui, ó, são não expressos. Então, se a banca te perguntar se são princípios expressos, esse aqui, você pode marcar como errada. Ah, mas isso não está no edital doutrina. Mas ele não está te perguntando na doutrina, ele está te perguntando expresso. Você poderia escrever qualquer coisa aqui. Né? Ele só coloca isso aqui para confundir aquelas pessoas que estudam mais, que sabem que são princípios, mas esquece que não são princípios expressos. Então, apesar de ser princípios aceitos, não são expressos. E a banca pode perguntar isso aqui mesmo sendo letra de lei. O que ela não pode perguntar é se são princípios válidos na doutrina, mas ele pode perguntar se são princípios expressos, porque aí você vai saber o que está, o que não está escrito. 2 princípios não expressos. 5 princípios expressos. Muito cuidado também com 2 princípios aqui, ó. O princípio da impessoalidade, muita banca coloca o princípio da igualdade. Cuidado, que às vezes você só lembra do mnemônico e esquece. Cuidado também com o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele tem algumas exceções, diferentes dos outros. Eu não posso, por exemplo, dentro da administração pública, fugir do princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade diz? Que o administrador público, a administração pública, direta ou indireta, ou que receba dinheiro da União, ou receba dinheiro do Estado, tem que pautar pelos princípios da legalidade. Só pode fazer aquilo que está previsto na lei.
Exemplo, quer comprar um carro, tem que comprar por aquela via específica. Não pode chegar lá na concessionária e falar assim, eu quero comprar um carro aqui para o comandante da Guarda Municipal andar. Ele tem que fazer uma licitação, pregão de acordo ali com o que está previsto, o princípio da legalidade, ou seja, ele tem que seguir o que está na lei. Cuidado para você não confundir o princípio também da publicidade, porque o princípio da publicidade, ele gera exceções, diferente do princípio da legalidade, que não tem exceções. O princípio da impessoalidade não tem exceções, da moralidade, apesar de ser subjetivo, também não, e da eficiência. Esse tem exceções. Qualquer ato da administração pública, via de regra, a regra, o que é a regra? A regra é aquilo que impera quase todo o tempo. A regra é o princípio da publicidade, só que ela tem algumas exceções. O princípio da publicidade, ele encontra algumas exceções em 2 requisitos principais da Constituição. O primeiro é a questão da segurança nacional. Segurança nacional. Se aquele ato da administração pública tiver algum dado de segurança nacional, ele pode ser declarado sigilo, secreto, transsecreto, sigiloso, pode ser declarado. Por exemplo, eu chego na delegacia e falo, eu quero saber quem está sendo investigado aí. Na fase de investigação, as pessoas não têm acesso. Depois que vira processo, qualquer pessoa pode ter acesso, desde que não esteja violando um outro princípio, não esteja violando um outro requisito, na verdade, né? Que é o da intimidade. Intimidade. O que é o princípio da intimidade? Todo ato público, via de regra, ele é público. Né? O que o prefeito gasta, um processo lá que alguém está respondendo. Eu quero saber se fulano tem um processo de droga, eu vou ter acesso. Só entrar no TJ, ali no nosso caso que é TJMG, que você vai ter acesso, desde que ele não corra sob sigilo. Esse sigilo pode ser por segurança nacional ou por intimidade. Exemplo, por intimidade. Alguém sofreu ali, é vítima de um crime sexual. Quando ela é vítima de um crime sexual, ela já está abalada. Se o processo for público, muita gente vai entrar lá e vai ler aquela história com o nome completo da pessoa, e a pessoa que já sofreu ali aquela violência, ela sofre de novo, porque alguém vai jogar aquilo na internet, vai ficar comentando. Então, pelo princípio da intimidade, o princípio da publicidade pode ser mitigado, ou seja, naquele caso não vai ter a publicidade. Exemplo, quando envolve menores, quando envolve vara de família. Então, todos esses são exceções ao princípio da publicidade. A banca já cobrou isso de alguma forma, mas serve para você abrir sua mente aí, beleza. Para você não só lembrar dos princípios, mas também lembrar das explicações de cada um aqui. O princípio da moralidade subjetiva, né? O que é moralidade? O que é moral para mim pode não ser moral para você. Isso aí gera muita dúvida também, mas não cai na prova para você. Não vou entrar aqui, senão a gente fica 1, 2 ou 3 horas falando só dos princípios aqui. É uma matéria principalmente que eu gosto bastante, está dentro de direito administrativo também, mas para você cai no direito constitucional. Cuidado também com o próximo inciso que eu vou passar para você. Ainda está no 37, tá? O 37, no inciso 1, diz o seguinte, ó. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. O que está dizendo aqui? Se os brasileiros, cargos públicos, são destinados aos brasileiros, colocar até de outra cor aqui, ó. Brasileiros e também aos estrangeiros. Muita gente não sabe, muita gente confunde e acha que estrangeiro não pode fazer concurso público. Estrangeiro pode fazer concurso público. É todo concurso público? Não. Na forma da lei. Aqui, então, são 2 palavras que você vai ter que gravar aqui, ó. 2 expressões. Na forma da lei. Na forma da lei. Deixa eu ver se está aparecendo para você. Se não tiver, ficou muito pequeno, né? Então vem aqui, ó. Vou aumentar aqui para você. Aí a gente volta lá, tá? Requisitos. E aqui é requisitos previstos em lei. Qual a diferença de um para outro, professor? A primeira coisa que você tem que lembrar, para sua prova, eles não vão entrar muito nesse mérito aqui, mas eu vou explicar para você não esquecer, para você não ter que decorar, para você entender. Qual a diferença desses dois? A primeira coisa que você tem que pensar, estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil? Sim, pode fazer, desde que esteja uma lei ali regulamentando aquele concurso público. Faculdade federal, por exemplo, tem muito professor estrangeiro. Pode ter o edital lá, eu quero alguém que seja professor de russo na faculdade federal, exemplo, tá? Pode ser aqui ter uma lei regulamentando esse ingresso desse professor universitário na Universidade Federal, que seria um cargo público, e ele é um estrangeiro. Mas o brasileiro, ele só tem que preencher os requisitos previstos em lei. Quais os requisitos?
por exemplo, na Polícia Militar, de Minas Gerais, por exemplo, ter altura mínima de 1,60, ter até 30 anos, nível superior na Guarda Municipal, também ter os requisitos, não ter condenação penal e vários requisitos, ter tanto e tantos anos, ter nascido tal, entre o ano tal e o ano tal, tem esses requisitos. Os brasileiros preenchem esses requisitos, os estrangeiros têm que ter uma lei específica falando daquele concurso. Beleza isso aqui? Brasileiros podem fazer concurso público se os requisitos estiverem previstos em lei, ou também os cargos comissionados também, tá? Porque agente público, cargo comissionado também é agente público. Estrangeiros na forma da lei. Cuidado, estrangeiro também, eu já vi concurso falando que estrangeiro, na questão lá falando que estrangeiro não poderia fazer concurso público de forma alguma, ou não poderia ter cargo, emprego ou função pública, beleza? E pode, desde que esteja na forma da lei. E agora a gente vai falar, todo cargo, emprego e função pública é proveniente de concurso público? Acabei de falar isso aqui e me reiterei, né? A investidura em cargo ou emprego depende, vou colocar aqui para você ver a setinha, ó, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vou ler tudo, depois a gente vai esmiuçar aqui para você não errar isso aqui. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e livre exoneração. Parece difícil, né? Então vamos partir para a gente entender? Vamos. A primeira parte que você tem que entender é essa aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e provas de títulos. Então vem cá. Primeira coisa que você tem que entender é isso aqui. Regra, tá? Ó, artigo 37. Concurso público, ó. O que está escrito ali, ó? Vou voltar mais uma vez aqui. Você volta aí mais uma vez, né? Ó. Investidura em cargo ou emprego público. Investidura em cargo ou emprego público. Ou seja, cargo ou emprego. Por que não tem função lá? Função é aquilo que você desempenha, né? Ah, eu tenho um cargo de policial. A minha função é patrulhar as ruas, por exemplo, tá? Emprego. Isso aqui está lá no direito administrativo. Cargo, emprego público. Aí eu tenho duas coisas para você lembrar aqui. A primeira é a regra. O direito, quase tudo no direito tem isso. A regra e a exceção à regra. Então eu tenho uma regra que diz o seguinte, ó. O cargo, para você ter um cargo ou emprego público, que é o que você está buscando na GCM de Conselheiro Lafayette, qual que é a regra? A regra é que você tem que prestar um concurso público. Concurso público. Tem exceções? Tem. Tem exceções? Existem casos em que a pessoa tem um cargo ou emprego público e não prestou um concurso público? Tem. Os cargos de livre nomeação ou livre exoneração que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa é a regra. Então vamos na regra, vamos entender a regra que a gente vai na exceção. O que a regra diz? Concurso público. Esse concurso público se dá de duas formas. Não pode ser diferente do que está aqui, pelo princípio da legalidade. Se a Constituição diz que tem que ser sim, pelo princípio da legalidade que a administração pública tem que obedecer. Se estiver fora disso aqui, é inconstitucional. O concurso público, ele se dá de duas formas. O concurso público pode ser de provas ou provas e títulos. Agora eu quero a sua total atenção aqui. Total atenção. Não desvie o olhar dessa tela agora. Isso aqui pode te salvar na hora da prova. Cuidado. Parece a mesma coisa, mas não é. Principalmente para você que não está estudando há muito tempo para concurso público. Ah, é o meu primeiro concurso público. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui. O que a banca costuma fazer? Muitas vezes faz isso. Concurso público é de provas ou de títulos. É a mesma coisa eu colocar aqui? Concurso público de provas ou de títulos não é a mesma coisa. É provas ou provas de títulos. Eu te explico para você não ter que decorar. Eu não quero que você decore, quero que você entenda. O que é um concurso público de provas? É esse que você vai fazer agora. Você vai fazer uma prova escrita, depois vai fazer uma prova física, você vai fazer várias provas. Tem concurso, tem redação, todos esses são concursos de provas. Você vai ser provado, vai ser consultado o seu conhecimento ou o seu esforço físico. Uma prova também física, também é uma prova. O que é um concurso público de provas e títulos? É aquele concurso público, que não é o caso de vocês, mas algum concurso público, principalmente da magistratura, para defensoria pública, alguns, promotoria pública. Maioria desses concursos tem provas e títulos. O que é? É a prova igual você vai fazer aí, tudo que você vai fazer, nesses mesmos moldes, e mais títulos. Ah, a pessoa aqui tem um mestrado. Quanto vale o mestrado? Exemplo, tá? O mestrado vale 5 pontos.
Quanto vale um doutorado? O doutorado vale 10 pontos. Quanto vale uma pós-graduação? Uma pós-graduação vale 2 pontos. Quanto vale um artigo publicado? Um artigo publicado vale 1 ponto. Quanto vale um livro publicado? Um livro publicado vale 2 pontos. E ele vai somando ali. Aí, se você tiver 20 pós, geralmente no concurso tem assim, ó, podendo colocar até, exemplo, tá? Até 4 posses. Posses. Até 4 posses. Então, assim, esses são títulos que a pessoa tem. Esses títulos vão sendo somados às notas. Não existe um concurso público somente de títulos. Não tem condição de uma pessoa ser concursada público sem fazer prova. Somente trazendo os títulos. Não, o cara aqui é o das galáxias, né? Para não falar a palavra. Ele tem 200 mestrados, 400, não importa. O título aqui, ele só serve para agregar valor à nota da prova. Não existe um concurso público só de títulos. É para você entender que se a banca colocar concurso público de provas ou de títulos, você marca como errada. A banca faz isso direto. Posso trazer uma questão aqui para você ver que esse professor não está mentindo, beleza? Cuidado com isso aqui. Provas ou provas e títulos. Não é provas ou títulos, tá? Concurso público tem que se dar dessas duas formas. Se existir um concurso público somente de títulos, ele é inconstitucional. Só que eu tenho a exceção. Ó, exceto ou salvo, que é a mesma coisa. Toda vez que for exceto, salvo, é a mesma coisa na Constituição. Salvo ou. Aí tá embaixo aí, ó. Vamos comigo aqui, ó. O que tá escrito? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Ou seja, quanto mais complexo for o cargo ou emprego, mais difícil vai ser a prova. E se for a prova de títulos, vai incentivar a pessoa aí eu vou fazer um mestrado porque eu quero prestar uma prova para juiz. Por que eu vou fazer um mestrado sendo que eu quero ser juiz? Para incentivar a pessoa a continuar estudando, esses títulos são aceitos. Então, de acordo com a complexidade, a prova vai ser mais difícil. É a lógica também. Na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações, ou seja, ressalvado salvo as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e livre exoneração. Então, existem alguns cargos que são de livre nomeação e livre exoneração. Professor, não entendi. E sim, existem cargos ou empregos públicos que são de livre nomeação barra exoneração. Esse livre aqui, ó, tem o princípio da legalidade que vai atuar nele aqui. Livre nomeação e exoneração. Ou seja, não pode colocar parente e tal, apesar de acontecer, né, o nepotismo que a gente fala cruzado. Eu contrato seu parente aqui, você contrata o meu na prefeitura tal. Isso acontece, mas não pode, tá? Livre nomeação, livre exoneração. Aqui, ó, o exemplo mais comum são os assessores de deputados, assessores de vereadores, os cargos de confiança ali de secretário de governo. Todos esses são cargos de emprego público, só que são de livre nomeação e livre exoneração. Eles não gozam de estabilidade. Ou seja, aquela pessoa que normalmente ela é nomeada livremente ali pelo vereador, no caso mais comum, ela também pode ser exonerada, ou seja, pode ser desligada da mesma forma que ela entrou. O concursado não, né? Depois da estabilidade ali de 3 anos, a gente vai ver isso aqui, ele tem aquela estabilidade que fica mais difícil de desligar ele, justamente porque aqui tem a ver, esse livre nomeação e exoneração tem a ver com a política. Aquele vereador não foi mais eleito. Tem grande chance daquele assessor dele ali não estar mais trabalhando ali. A garantia que o concursado público tem é essa garantia da estabilidade. Entrou governo, saiu o governo, ele tem a estabilidade desde que ele siga as regras pelo princípio da legalidade. Então eu tenho cargo ou emprego público, é de concurso público. Esse concurso público, via de regra é concurso público. Ele tem que ser de provas ou de provas e títulos. Cuidado, não existe concurso público só de títulos. Só que tem exceção. Tem exceção porque existem cargos de livre nomeação e livre exoneração, que também são cargos ou empregos públicos, beleza? Vamos seguir aqui para a nossa dica render. Outra aqui para você, ó. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos. Marca aí no seu material, até 2 anos. Cuidado, prorrogável uma vez por igual período. É igual período, não é 2 anos também não, ó. Até 2 anos. Cuidado, eu vou dar o pulo do gato para você aqui. Ó, uma vez por igual período. Vou entender isso aqui, é simples, é curto, mas muita gente erra uma coisa muito simples dessa aqui. Então vamos lá. Prazo de validade do concurso público. Prazo de validade do concurso público. Quando sai o edital, ele fala assim, a prazo de validade desse concurso público é tanto. Por quê? Porque às vezes demora as etapas. E se o concurso público demorar demais, ele perde a sua validade. Então o concurso público ele tem uma validade.
A validade que já está expressa lá no edital, validade de concurso público. Essa validade não pode ser maior, não pode, vou escrever de outra forma para você nunca mais errar isso aqui. Não pode ser maior que 2 anos. O que quer dizer isso aqui? Equivale dizer que é até 2 anos. É a mesma coisa. Por que eu escrevi de outra forma? Porque a banca costuma colocar assim, a validade de concurso público é de 2 anos. Não é a mesma coisa. Quando eu falo até 2 anos, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 7 meses. Não estou falando redondo aqui, mas pode ser o que for. Pode ser um concurso público de validade de 3 meses, pode ser um concurso por validade de 1 ano, 1,5 anos, né, que é 1 ano e 6 meses. Não tem problema, desde que não ultrapasse 2 anos. Cuidado com isso aqui. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Se eu falo, por exemplo, aqui um exemplo para você nunca mais esquecer. A vacinação é para criança de 2 anos. Só pode vacinar a criança que tem 2 anos. A vacinação é para criança de até 2 anos, ou seja, desde o recém-nascido até 2 anos, a criança pode ser vacinada. Entendeu? Cuidado, não dá para errar isso aqui. Beleza? Outra coisa. E esse limite aqui de 2 anos pode ser prorrogado? O que é prorrogado? Aumentado o tempo, né? Dilatado. Ó, prorrogável prorrogável uma vez, ó, uma vez, não pode ser ad eterno, aí a banca vai tentar te pegar de novo. Coloca assim, por 2 anos. Não é, tá? Por até 2 anos, não. A prorrogação tem que ser por igual período. Não é a mesma coisa, não, professor? Por igual período. Não é a mesma coisa de colocar aqui que é até 2 anos de novo, não é a mesma coisa. Por quê? Se o concurso público tem validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado uma vez por 2 anos. Certo? E se ele for de 1 ano? Pode ser? Pode. Ele não pode ser prorrogado por 2 anos. Por quê? Porque tem que ser igual período. Igual. Ele só pode ser prorrogável mais uma vez por mais 1 ano. E se ele for de 6 meses, ele só pode ser prorrogável por igual período, ou seja, 6 meses. Então, a validade é até 2 anos, sendo prorrogável por igual período. Ou seja, como é que eu vou saber a prorrogação? Que ele é uma vez só que pode fazer. Eu vou ter que olhar a validade dele lá no edital. A validade foi só 1 ano, então ele só pode ser prorrogável por mais 1 ano. Ah, não, a validade dele foi 1 ano e 6 meses, então ele pode ser prorrogável por mais 1 ano e 6 meses. Cuidado também que a banca costuma colocar assim, a validade de um concurso público máxima é de até 4 anos. Cuidado, não está escrito na Constituição. A validade de concurso público é até 2 anos. A prorrogação aqui é exceção, tá? Então, a banca costuma somar esses dois aqui e o candidato confunde. A validade de concurso público é de até 4 anos, tendo em vista que pode ser prorrogado. Não, a validade é de 2 anos, até 2 anos, sendo prorrogável por igual período. Cuidado com isso, não confunda se vier 4 que você marca errado, se vier aqui prorrogável 2 vezes, se vier prorrogável por mais 2 anos, você esquece. É prorrogável por igual período. Uma vez que você entendeu isso aqui, não dá para errar mais questão de validade de concurso público na sua prova. Tem chance demais de cair isso aqui. Beleza? Então vem comigo aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, conheça a plataforma aqui embaixo, seu joinha se você não deu até agora. É hora aqui. Só esse aqui já vale o joinha nesse vídeo, beleza? Mais uma vez para você na tela, a Constituição. Esse 4 aqui, eu não vou entrar no assunto dele mesmo, não, porque eu quero ir lá para frente aqui, senão não vai dar tempo. Já está com 27 minutos. Eu quero esse aqui. Porque na nossa aula tem isso aqui completo, tá? Tem aula aqui completa disso aqui, porque eu tenho que chegar nos incisos aqui que eu prometi para os alunos lá no Instagram, que é @magnacis44, tá aqui, ó, deixa eu colocar para você mais uma vez, ó. Qualquer dúvida, @magnacis44. Como eu prometi para os alunos lá, alguns alunos que me perguntou de Conselheiro Lafayette, eu prometi que ia falar aqui esse assunto que muita gente ficou na dúvida. Servidor público civil pode fazer greve e o servidor público civil, ele também pode ser sindicalizado, ou seja, pode ter associação sindical. Cuidado, ó, servidor público civil. O militar não pode. Servidor público civil. O militar não pode. Quem não é um servidor público civil? Os militares. Quem é militar não pode fazer greve. Servidor público civil tem direito à greve e tem direito à sindicalização. Sindicalização, ou seja, associação sindical. O militar não pode nenhum nem outro, tá?
Militar pode ter associação? Tem associação dos praças de Minas Gerais, tem, mas não é sindicato, é só uma associação. A associação sindical militar não pode, beleza? Aí fala o seguinte, que o direito à greve será exercido nos limites definidos em lei específica. A banca costuma colocar isso aqui, ó, em decreto ou em lei complementar. Lei específica, tá? Cuidado, marque isso aí. O direito de greve será exercido nos limites da lei específica. Não foi feito até hoje, tá? O percentual para pessoas deficientes. Tá bem claro isso aqui. Portadores de deficiência. A gente fala hoje de portador de necessidade especial. Mas aqui na Constituição ainda está dessa forma. E aqui, ó, é onde eu quero chegar para a gente fechar com chave de ouro essa nossa dica aqui. A lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado. Então, o que é aquela contratação por tempo determinado? É aquela contratação onde aquele serviço ele tem ou uma urgência ou uma sazonalidade, ou seja, exemplo, Guarda Civil Municipal, ele tem que ter sempre, uma vez criada a Guarda Municipal, ele vai ter que ter uma contratação não por tempo determinado, é por tempo indeterminado. A pessoa vai ficar ali, se ela quiser e não fizer nada de errado, obviamente ela vai ficar ali até aposentar. Mas existe a contratação por tempo determinado em serviço público, e essa contratação também vai se dar aí para concurso público da mesma forma, tipo do IBGE. Por quê? São epidemias, são para contar pessoas, igual o IBGE, o Instituto Brasileiro de Gestão, acho que é Gestão Estatística. É alguma coisa, geoprocessamento estatístico, alguma coisa assim. O IBGE. O IBGE é o seguinte, ele faz o censo, não é todo ano, então ele contrata algumas pessoas por concurso público, faz o censo, depois que fizer o censo, essas pessoas, o concurso passa o prazo determinado e a pessoa deixa de ser concursado público também. Ele não tem a estabilidade, porque é um concurso, é uma contratação por prazo determinado. Essa contratação também pode ser por processo seletivo, a gente vê vários outros aqui, porque existe o princípio da legalidade também que atende esses casos. O que você tem que entender é o seguinte, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, ou seja, vai ter algumas leis específicas infraconstitucional, a Constituição deixou isso aberto, para atender a necessidade temporária e excepcional. É isso que você tem que entender, ó. A necessidade, ela é temporária e excepcional. Necessidade temporária e excepcional, ó. Contratação por tempo determinado. Ó, tempo determinado. Cuidado com isso aqui. Cuidado, porque a banca vai tentar te pegar aqui. Aí você vai falar assim, mas aí tem o polícia penal lá, o agente penitenciário, que ele não é contratado e o serviço dele não é temporário. E o Estado justificou que não tinha condições de fazer um concurso público e ele foi e contratou ali. Mas via de regra, essa necessidade temporária não pode ser um serviço que tem sempre, tá? Ó, necessidade temporária. Excepcional. O que é excepcional? De exceção, né? Aquele serviço de exceção, excepcional interesse público. Ou seja, o interesse público via de exceção. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, depois que ela é criada, a partir desse momento, não pode contratar por tempo determinado, sempre vai existir essa demanda. Agora, suponhamos que tenha um surto de alguma doença, aí vai contratar agente de saúde, pode ser uma contratação por tempo determinado, pode ser um processo seletivo, pode ser um concurso público, vai ali a lei, a Constituição deixou a lei determinar isso aí, beleza? Cuidado, tempo determinado, só necessidade temporária e excepcional, porque a banca costuma colocar um ou aqui, ó. Cuidado, a última questão que eu vi disso aqui, a banca colocou um ou, por isso que eu trouxe a questão lá no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá. E a banca colocou o seguinte, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária ou excepcional, ou de excepcional interesse público. Colocou um ou aqui, ó, como se fosse ou temporária ou de excepcional. Não, temporária de excepcional interesse público. Não são sinônimos. Beleza? Chegamos aqui ao final, passamos até um pouco dos 30 minutos. A aula boa aí, no máximo 30 minutos. Quem não conhece o método Pomodoro aí, dá uma pesquisada, para estudar é bom. 30 minutos você estuda, levanta 5, 10 minutos no máximo, não vai pegar o celular e ficar aí nas mídias sociais, né? Divagando, não pega o celular, talvez só dá uma olhada ali numa mensagem que você está esperando, já desliga o celular de novo e volta para o estudo. O estudo rende muito melhor dessa forma. Pelo menos para mim, para a maioria das pessoas, funciona assim. Eu consigo estudar aqui 5 horas sem parar. Parabéns para você, assim, a ciência não diz isso, tá? A ciência diz que o seu cérebro começa a devagar e depois dos 20 e poucos, 30 minutos, você começa a não prestar muita atenção. Por isso que o professor, de vez em quando, tem que chamar a atenção na sala de aula, tem 2, 3 horas de aula,
para prender a atenção das pessoas novamente. Então, 30 minutos é um tempo bom, você aprendeu aqui bastante coisa do artigo 37, só que tem muito mais coisa para você aprender. Quer conhecer? Ó, se inscreva no canal, ative as notificações, conheça aqui embaixo o pacote da Vale, você vai estudar isso aqui, ó, todos os pormenores. Alguém vai chegar lá para você e vai passar, quando você fizer lá o seu cadastro no site da Vale, o edital verticalizado. O que é o edital verticalizado? São todos os assuntos que você precisa estudar de uma forma verticalizada. Você vai estudando, vai marcando, de forma que você não precisa ficar com o edital perdido ali, avulso. Você fica ali, porque o edital vem tudo junto. Alguém separou ali, teve essa brilhante ideia, eu acho excelente. Lá numa planilha, você vai marcando ali tudo que você já estudou. Imprime o que você quiser e faz tantas questões que aparecerem, que você quiser. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Seja um aluno da Vale. Aqui, ninguém brinca com seu sonho, aqui vale a pena. Tchau, tchau.